por comparecerem, por assistirem a nossas palestras de terça-feira. Vamos aguardar mais uns minutinhos para começarmos, já são quase 8 horas. Vamos então aguardar mais um pouquinho para podermos começar a nossa palestra de hoje. Priscila, por favor, dá uma olhadinha se está ok, a imagem, o som, o volume, por favor, verifica se está ok. Tá ok então, Priscila? Então a gente vai começar. Então, nós pedimos mais uma vez a proteção do nosso Mestre Jesus, que nós possamos aproveitar a mensagem, que nós possamos levar para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus a cada momento, que nós possamos, com toda certeza, melhorar a cada dia com os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje, o tema que eu escolhi é regeneração da humanidade. Eu vou usar 2 materiais. O livro Boa Nova, o capítulo 3, na verdade um trechinho do livro Boa Nova, e uma mensagem no livro Obras Póstumas. Então, iniciando com a mensagem do livro Boa Nova, no capítulo 3, que se chama Primeiras Pregações, esse livro é da Lavra de Humberto de Campos, e lá ele conta que no início das pregações de Jesus, quando ele ainda não era nem muito conhecido, um dia ele estava sentado junto ao templo de Jerusalém e um dos sacerdotes perguntou para ele: Galileu, que fazes na cidade? E ele disse: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o sacerdote disse: e que tu pensas que seja isso? E ele disse: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E depois a conversa continua, o sacerdote desdenhando, né, daquela figura pobre e tal, que está falando num reino, né, porque na concepção deles, naquela época, quando se falava de um reino, né, mesmo que fosse o reino de Deus, implicaria em muitas riquezas, em muitas pedras preciosas e construções. E aí o sacerdote pergunta: mas então você vai fazer uma obra e não tem nem o mármore, né? Como é que você vai fazer uma obra, o reino, né, feito de barro? E Jesus lhe diz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade.
Então eu paro por aqui com esse trechinho desse livro e agora vou entrar no outro texto para depois nós fazermos a relação entre um e outro. Então o outro texto, ele me veio a ideia de falar sobre ele porque com essa história da pandemia, né, com essa dificuldade que o mundo tem passado, né, algumas pessoas perguntam, mas será que isso é o fim do mundo? O que será que está acontecendo? O que será que Deus está querendo, né, com a humanidade? O que está acontecendo? Sinal dos tempos, né? Algumas pessoas perguntam. E justamente esse trecho, esse texto, é uma mensagem que está na segunda parte do livro Obras Póstumas e se chama Regeneração da Humanidade. Foi recebido por duas médiuns em Paris em 25 de abril de 1866. E lá o texto diz o seguinte: as mudanças ocorrem com rapidez no mundo e agora já dizemos, aproximam-se os tempos. Agora já não dizemos mais aproximam-se os tempos, mas sim os tempos são chegados. E as nossas palavras não se referem ao novo dilúvio, nem a um cataclismo, né, do aspecto físico. As mudanças parciais no globo têm acontecido em todas as épocas, normalmente pela estrutura física da Terra, mas isso não representa o sinal dos tempos anunciados nas Escrituras. Aqueles anúncios das Escrituras devem ser entendidos como figuras, alegorias, que precisam ser entendidas pelo Espírito e não pela letra. Quer dizer, não se levar ao pé da letra. Não olhem para o céu em busca de sinais, porque a transformação não será por acontecimentos sobrenaturais ou maravilhosos. Vocês devem olhar para as pessoas. Aí é que estão os sinais. A humanidade chegou a um período de sua transformação. Vocês não sentem uma agitação nas pessoas? O mundo se acha na expectativa de que uma mudança se aproxima. Porém, não será o fim do mundo material. O que se prepara é o fim do mundo moral, do velho mundo de preconceitos, de orgulho, de egoísmo, de fanatismo. Isso tudo acabará com a geração que se vai e será substituída por espíritos melhores. A Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Então, isso é justamente o que a gente sempre ouve dentro da doutrina espírita, de que a Terra vai passar por uma transformação, vai passar de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu ouvia essa expressão e muitas vezes eu imaginava, quando falava a Terra, me dava justamente a impressão que era a parte física da Terra que ia se modificar. Mas nós vemos aqui que, na verdade, são as pessoas que têm que se modificar. Então, a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Não será mais um mundo de expiação e viver nela será uma recompensa e não uma punição. Ela, então, será povoada apenas por espíritos bons, tanto encarnados quanto desencarnados, que farão reinar a justiça, a paz e a fraternidade. E depois eles explicam como vai se dar essa mudança. Para isso, nesse momento, acontece na humanidade uma grande emigração. Emigração? Então, depois eles explicam.
Os encarnados e os desencarnados que praticam o mal serão excluídos da Terra, porque eles acarretariam novamente perturbações e obstáculos ao progresso. Eles irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais poderão levar os conhecimentos que adquiriram mundos se elevarem. Então, é a mesma história que a gente ouve falar dos cidadãos que vieram da capela. Eles eram adiantados intelectualmente, mas eram atrasados moralmente e vieram ajudar a nossa civilização, que era ainda muito atrasada em todos os aspectos. Então, eles vieram trazer tecnologia, inovações. Então, com isso, nós vemos que as pessoas que estão aqui, tanto encarnadas quanto desencarnadas, se elas tiverem merecimento, poderão continuar, poderão reencarnar aqui. É mais ou menos como se fosse numa escola, digamos que os alunos estivessem no 2º ano. E a professora chega e diz, olha, agora essa sala que nós ocupamos esse ano, no 2º ano, nós vamos no ano que vem passar para o 3º ano. Mas nós vamos continuar usando a mesma sala, o mesmo espaço físico. Então, os alunos que tiverem nota para ir para o 3º ano vão ficar nessa sala, porque essa sala vai ser agora a sala do 3º ano e não mais a do 2º ano. Os que não tiverem nota para ir para o 3º ano vão procurar uma sala mais atrasada. E aí eles dizem então que exteriormente, quer dizer, fisicamente na Terra, tudo acontecerá normalmente. A diferença é que uma parte dos espíritos que encarnam na Terra não mais voltarão a encarnar aqui. E para cada criança que nascer, no lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E na fase de transição, as pessoas das duas gerações vão conviver. As pessoas da geração que está indo embora, da geração dos maus, com as pessoas do bem, né? As crianças da nova geração. E essa nova geração revela, em geral, inteligência e razão precoces. Quem já não viu na internet, por aí, videozinhos de crianças, né, dizendo coisas maravilhosas em termos espirituais? Quem já não viu? Essa geração possui o sentimento do bem e das crenças espiritualistas, que é um sinal de um certo grau de adiantamento. E depois eles ainda dizem, continuando na mensagem, quais serão os sinais dessa mudança, né? Que sinais aparecerão para que a gente detecte que essa mudança está acontecendo? Eles então apontam 2 tipos de sinais, os sinais negativos e os positivos. Inicialmente, os negativos são daqueles espíritos que estão rebeldes e vão lutar contra essa renovação, porque eles não vão simplesmente abandonar a Terra sem espernear, sem fazer bagunça. Então, infelizmente, por desconhecer a voz de Deus, a maioria dos espíritos endurecidos, encarnados e desencarnados, persistirá na sua cegueira e resistência, com terríveis lutas antes do fim do seu domínio. Desvairados, contribuirão para a própria perda. Dá licença, gente. A gata está querendo fugir. Provocarão destruições de tal modo que, sem querer, apressarão as mudanças. Ô Pedro, vem aqui. Desculpa. Ai, meu Deus, ela pulou na janela. Vem aqui. Desculpa, gente, a gata, a janela está aberta.
Desculpa, gente. A gata gorda, eu abri ali, ela pulou. E eu estou no meio da live aqui. Desculpa, gente. Vem aqui. Desvairados contribuirão para a própria perda. Provocarão destruições de tal modo que, sem querer, apressarão as mudanças. E como se a destruição não ocorresse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções extraordinárias, até mesmo entre as crianças. Quando eu vi essa passagem, eu fiquei impressionada, porque, infelizmente, é uma realidade que a gente tem ouvido falar cada vez mais nos nossos tempos. E eles continuam: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de pessoas que, antes mesmo de morrer, estarão riscadas do número de vivos, né? E com isso a gente se lembra das pessoas cada vez mais desequilibradas, tanta gente com problemas psicológicos, tanta gente precisando de ajuda psicológica. Não é à toa que a mentora, a benfeitora Joana de Ângeles, tem toda uma série de livros dedicados à ajuda psicológica das pessoas. Por outro lado, eles dizem também sobre os sinais positivos dessas mudanças. Eles dizem que, apesar da nuvem escura que envolve a humanidade, já se podem ver os primeiros raios da nova era. Quer dizer, coisas boas também já podem ser detectadas. A fraternidade se espalha pelo mundo, os povos estendem as mãos uns aos outros. Nós temos visto isso, né? Agora com essa questão da pandemia, né? Países ajudando países, pessoas ajudando pessoas na comunidade. A barbárie se abranda, vão se extinguindo os preconceitos de raças e de seitas que causaram o derramamento de tanto sangue. O fanatismo e a intolerância perdem terreno e a liberdade de consciência se torna um direito. Então, nós vemos também que, apesar de os sinais negativos estarem acontecendo, coisas boas já começam a apontar aí no horizonte da humanidade. E depois, eles falam sobre o papel do Espiritismo no preparo das pessoas para essa transição. O Espiritismo destrói a incredulidade e o fanatismo, que são os maiores obstáculos à renovação. Ele possibilita a fé sólida e esclarecida, desenvolve os sentimentos e ideias da nova geração. Por isso, ele estará como intuição no coração dos representantes da nova geração. Mas até lá, terá ainda que enfrentar os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo. Entretanto, sobre os destroços do velho mundo egoísta, ele erguerá a bandeira em torno da qual se reunirão todos os povos sob a máxima divina: fora da caridade não há salvação, que é o símbolo da aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Observem a multiplicidade de meios com que o Espiritismo se espalha por toda parte. E isso não ocorre por acaso. Dentro em breve, no momento oportuno, surgirão pessoas, entre as de maior consideração, que em voz alta se proclamarão espíritas e que, com a autoridade de seus exemplos, imporão silêncio aos que distratam o espiritismo, pois ninguém ousará chamá-las de loucas. E com isso eu me lembro, então, com certeza, de Chico Xavier, uma pessoa declaradamente espírita e que foi
respeitado e homenageado por pessoas de todas as religiões. Então, lembrando que essa mensagem é de 1866 e agora, então, nós estamos vendo essa realidade. E eles continuam ainda. Dentro em pouco, vocês verão as artes se aproximarem do Espiritismo, como de uma mina riquíssima, traduzindo os pensamentos que ele apresenta na pintura, na música, na poesia, na literatura. E é isso que nós já vemos. Imagine a quantidade enorme de romances espíritas, peças de teatro, filmes, novelas, pintura mediúnica. A arte espírita já é uma realidade. Eles disseram assim: um dia haverá a arte espírita, assim como já houve a arte pagã e a arte cristã. E nós já vemos, ela é uma realidade hoje em dia. E finalmente eles concluem com uma mensagem de esperança para nós, espíritas, e de encorajamento também. Eles dizem: espíritas, o futuro é de todos os devotados e de coração. Não se assustem com os obstáculos, porque eles não embaraçam os desígnios da previdência. Trabalhem sem descanso e agradeçam a Deus por terem sido colocados na frente dessa luta. É um posto de honra que vocês mesmos solicitaram e do qual é preciso que se mostrem dignos pela coragem, perseverança e devotamento. Então, eles concluem a mensagem com essa exortação a nós espíritas, para que nós possamos continuar com muita fé, com muita coragem, sem esmorecer. E com isso, então, eu volto naquela primeira mensagem que diz que o reino de Deus vai ser implantado no coração das pessoas. Com isso, então, a gente chega à conclusão que a próxima vez que a gente se perguntar: será que o mundo de regeneração vai demorar? Será que já está chegando o mundo de regeneração? Devemos trocar essa questão, essa pergunta. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: será que o mundo de regeneração já está implantado no meu coração? Será que o reino de Deus já fez morada no meu coração, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos? O dia que todos nós estivermos em regeneração, o mundo estará em regeneração. Então, o Espiritismo nos esclarece, nos vem dar essa luz, que na verdade a regeneração depende de cada um de nós. Com isso, então, eu agradeço. Peço desculpas pela interrupção. Eu tenho uma gata que foi uma herança, então ela ainda está se adaptando na minha casa e eu esqueci desse problema de janela. Me desculpem. Muito obrigado, então. Obrigada à espiritualidade superior que nos tem amparado, que nos tem sempre consolado, que nós possamos todas as terças-feiras nos reunir novamente. Eu agradeço a todos. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e obrigado por nos seguirem, por nos assistirem, por nos prestigiarem. Lembrando que nós temos, além das palestras de terça-feira, lá no nosso Face temos também o curso Conhecer o Espiritismo, que é um curso básico para quem quiser saber mais sobre o Espiritismo, relembrar, conversar sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.